Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma atividade nesta casa. Mais uma vez estou aqui, mais um ano se passou, mais uma vez para conversar com vocês sobre as crianças, sobre esses seres iluminados que são responsabilidade de todos nós. Responsabilidade que temos de ensiná-los, responsabilidade que temos de amá-los, responsabilidade que temos de alimentá-los. Muitas vezes esquecemos que o alimento não é só o alimento material, sim o alimento da alma. Um abraço, um sorriso, um afeto, às vezes, ajuda muito uma criança. Principalmente as crianças que estão nas ruas, principalmente as crianças que estão aos orfanatos, principalmente aquelas crianças que estão nos hospitais e precisam de uma oração. Precisam, às vezes, só de um sorriso. Precisam ser lembrados que elas também precisam de carinho. Não só as crianças que estão em mansões, que também essas são abandonadas. Pode-se perceber que, às vezes, não é só para ter uma moradia grande, não é só para viver em palácios que essas crianças são felizes. A felicidade está ao brincar. A felicidade está em ter um animal de estimação. A felicidade está em ter um brinquedo simples. Às vezes, uma bola, um peão, uma boneca. São muito mais alegres à criança do que um telemóvel, do que um ordenador, do que coisas que são tecnológicas e afastam essas crianças da verdadeira função de crescer e aprender o que é ser amoroso. Muitas delas estão nas ruas. Muitas regiões ainda do mundo, crianças estão a morrer de fome. Hoje, infelizmente, em regiões, crianças estão subnutridas. É preciso orar por elas. É preciso orar pela paz. É preciso reconhecer que a violência não vai levar a nada. A destruição pela guerra, por questões políticas, levam as crianças a morrerem de fome. E estão a morrer a muitos. Infelizmente. Infelizmente é preciso reconhecer que ainda a fome existe ao mundo. Existe aqui, perto de vocês. É preciso entender que ao passar na rua e ver uma criança como se chama, que é o farol, né? Ao trânsito, muitas vezes é preciso entender por que ela não está à escola, por que ela não está recebendo a alfabetização, por que ela não está a aprender a ler e a escrever a língua que ela vai desenvolver mais tarde. Porque uma criança analfabeta é um adulto analfabeto. Um adulto analfabeto não progride muito, porque não sabe ler o básico. Pode aprender a ler o mundo, mas precisa ler e escrever. Precisa ser alfabetizado, precisa ser educado. Uma criança não aprende por osmose. Uma criança jogada ao canto não aprende olhando um telemóvel. Uma criança precisa do olhar adulto. Uma criança precisa do carinho do adulto. Afinal, vocês já foram crianças. E já receberam também carinho. Já receberam a alegria de poder conviver com um adulto que lhe deu carinho. Não sei se todos, mas é importante reconhecer que a vida muda. Que é preciso entender que essas crianças abandonadas precisam também de uma oração. Repito, uma oração ao dia para aquelas crianças que estão abandonadas aos hospitais, nas creches, nas instituições que cuidam de crianças acefálicas, crianças que têm problemas neurológicos graves e que ninguém quer cuidar. Há instituições que precisam da ajuda de vocês. Não é financeira. Não estou falando em levar dinheiro. Muitas vezes essas instituições precisam de ajuda humana. 5 minutos do seu dia para você lá e dar um sorriso a uma criança abandonada. 1% do que você tem na sua conta bancária, 0,5%, 0,25%, você possa gastar com um brinquedo simples e levar a um orfanato. Um sorriso não custa nada.
uma bala, um pirulito, um piau não custa muito a tu levares ali. A tua presença no orfanato, por exemplo, pode mudar a vida de uma criança. Pode mudar a vida para sempre dessa criança com um sorriso que tu dás a ele. Este mês, vocês fazem as festas com os doces, fazem a festa com as alegrias daquele que representa a medicina infantil. Mas e o resto do ano? Não é para se preocupar com as crianças só no mês de setembro. É para se preocupar no ano todo. Crianças abandonadas não precisam de carinho e bala e pacotes de doces só em setembro. Precisam do ano todo. Seu filho e sua filha, aquele que você dá um telemóvel, ele não quer um telemóvel, ele quer a sua atenção, ele quer o seu tempo às vezes. Ele precisa aprender a ler e a escrever as palavras da língua materna dele, mas também precisa aprender a ler o mundo com o coração aberto, com o coração acreditando que a humanidade ainda pode conviver entre si, que este planeta ainda vai durar muito tempo. Então reflitam muito sobre isso. Reflitam no seu dia a dia quando ver uma criança ao relento. Não estou dizendo para acolher e levar para casa, mas às vezes um sorriso, uma conversa pode mudar a vida desta criança também. Perguntar o nome. Não se é fácil, uma criança não vai te assustar tanto. Tu é muito grande perto dela. Converse. Pergunte o nome, a idade e por que estás na rua. Se não quer ir para a escola, se estás abandonada, se tu podes levar a um abrigo. Não tenha medo de crianças de rua. Não tenha medo de conviver com um ser humano que é igual a ti. Lembre-se, o coração tem que estar sempre aberto, para que essas crianças possam crescer e virar adultos mais saudáveis. Eu espero que essa reflexão não se perca, e que vocês possam sair daqui com o coração um pouco modificado para cada dia do ano. Que Cosme, Damião e Dom possa abençoar a todos vocês. Que assim seja. E o meu macacão com frente vai vir quando outra vez? Acabou de vir. Mas pode vir outra vez. Ah, é teste de 7, né? É. Isso? Tá bom. Uma boa noite a todos. Boa Até a noite. próxima.